Movimento harmônico simples. O que é o movimento harmônico simples? Ele é o estudo dos fenômenos de todo e qualquer movimento que se repita em intervalos de tempo iguais e que haja inversão de sentido periodicamente na mesma trajetória, ou seja, é um movimento periódico e oscilatório ao mesmo tempo. Exemplos disso são os pêndulos de um relógio de parede ou a sombra de um carrinho de rodas gigante quando o sol está bem em cima. No movimento periódico, as principais grandezas envolvidas são o período, que é o t, que ele é medido em segundos, e a frequência, que é o f, é medida em hertz. E ela representa o inverso do período, ou seja, eu posso calcular f igual a 1 sobre t. Nessa imagem, a gente tem um sistema massa-mola, que vai fazer essa trajetória aqui. Então, bem aqui a gente tem o início do nosso movimento harmônico simples, e bem aqui ele vai completar exatamente um período. Por exemplo, um sistema massa-mola oscila num período de 50 segundos. Qual a frequência desse sistema? A gente sabe que o período é 50 segundos, e a gente sabe que f, a frequência, pode ser calculada por 1 sobre t, ou seja, 1 sobre 50. Então, minha frequência vai ser 0,02 Hz. O movimento harmônico simples possui algumas relações com o movimento circular uniforme, onde a partícula faz um movimento uniforme em uma trajetória circular. Por isso, a gente pode usar ele como parâmetro. A gente pode usar como exemplo, de novo, a sombra do carrinho se movendo na roda gigante. Como nessa imagem, a partícula está se movendo no sentido anti-horário, e no movimento circular uniforme, ela está se movendo no eixo x e y, enquanto a sombra, a projeção dela, está se movendo apenas no eixo x, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E isso que é o movimento harmônico simples. E quais são as fórmulas do MHS? A gente pode deduzir essas fórmulas a partir das que a gente já tem do movimento circular uniforme, que são a velocidade angular, que é igual a 2π vezes a frequência, ou é igual a 2π sobre o período. A velocidade linear, que é igual a velocidade angular vezes o raio, ou 2π vezes o raio sobre o período. A aceleração centrípeta, que é igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E a função horária do espaço, que é φ, igual a φ0, que é a nossa defasagem, mais a velocidade angular vezes o tempo. A função horária da elongação no MHS representa o espaço em função do tempo do movimento de uma partícula em MCU. Como no exemplo da roda gigante, essa equação nos daria a posição da sombra da cadeira no exato momento t que você quisesse. Nessa imagem, a gente tem uma partícula P se movendo no sentido anti-horário, e a gente tem x, que é exatamente a distância da elongação no eixo x, ou seja, a projeção da partícula P se movendo só no eixo x. E para deduzir a função horária da elongação do MHS, a gente pode usar como parâmetro a função horária do espaço, que foi aquela que a gente já viu antes. Então, a gente vai ter aqui x, que é a elongação, vai ser igual à amplitude vezes o cosseno de φ. E quem é φ? É φ0 mais ômega-t. A amplitude é a elongação máxima ou mínima que a gente pode ter dessa partícula. Ou seja, é a maior posição onde a gente vai encontrar x. Se A for negativo, é porque a gente está na elongação mínima. E se A for positivo, a gente está na elongação máxima. E por que tem esse cosseno? Esse cosseno vem desse ângulo φ, feito pelo triângulo OPQ, e o cosseno de φ é elongação sobre o raio. E o raio é igual à nossa amplitude, como você pode ver na imagem. Então, substituindo na fórmula, a gente fica com essa função horária da elongação que a gente viu, que é x igual a amplitude vezes o cosseno de φ. A função horária da velocidade do MHS representa a velocidade no eixo x de uma projeção de uma partícula no eixo x. Para encontrar a equação da função horária da velocidade, a gente pode usar de novo como parâmetro o MCU. E perceba que a velocidade linear dessa partícula ela é tangente à trajetória, e a gente não tem variação na velocidade tangencial, porque o movimento é uniforme.
Então, olhando de novo as equações do movimento circular uniforme, a gente tem que a velocidade linear é igual a ômega-r e a função horária do espaço é igual a φ0 mais ômega-t. Assim, a nossa função horária da velocidade no MHS vai ser v igual a menos velocidade tangencial vezes o seno de φ. A gente encontra isso fazendo semelhanças de triângulos. A gente tem o φ lá embaixo, e agora ele vai lá para cima, criando um triângulo novo, em que o seno de φ vai ser a velocidade da partícula sobre a velocidade tangencial. E vale lembrar que vt é negativo porque ele tem sentido oposto ao sentido da elongação. O vetor da velocidade tangencial é oposto ao vetor da elongação. E substituindo novamente a função horária da velocidade e a função da velocidade linear, a gente vai ter que a elongação é igual a menos ômega vezes a amplitude vezes o seno de φ, que é, mais uma vez, ômega-t mais φ0. A função horária da aceleração no MHS representa a aceleração da projeção de uma partícula no eixo horizontal, e também essa função pode ser encontrada através dos parâmetros das funções do MCU. Como esse movimento é uniforme, a única aceleração que essa partícula está sujeita é a aceleração centrípeta, a qual tem sentido oposto ao sentido da elongação. Recorrendo novamente às equações do movimento circular uniforme, a gente lembra que a aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado sobre a amplitude, ou que é a velocidade angular ao quadrado vezes a amplitude. E a função horária do espaço, mais uma vez, vai ser φ igual a φ0 mais ômega-t. Para encontrar a função horária da aceleração no MHS, a gente pode recorrer às semelhanças de triângulos de novo. E o φ, que estava ali embaixo, agora vai lá para cima, e o cosseno de φ vai ser a aceleração da partícula sobre a aceleração centrípeta, que é a hipotenusa desse triângulo. Então, a gente vai obter que a aceleração é igual a menos a aceleração centrípeta, lembrando que ela tem sentido oposto ao sentido da elongação, vezes o cosseno de φ. Como no MCU a aceleração é igual a ômega ao quadrado vezes amplitude, a gente pode substituir as duas fórmulas do MCU, tendo que A vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ0, que é o nosso ângulo φ. Ou ainda que A é igual a menos ômega ao quadrado vezes a elongação. Porque essa foi a fórmula que a gente encontrou quando a gente fez aquela primeira parte de descobrir qual era a função horária da elongação no MHS. X é igual a A vezes cosseno de ômega-t vezes mais φ0. Agora, um exercício. Um oscilador massa-mola tem amplitude do movimento de 2 mm, pulsação de 2π, e não existe defasagem de fase. Quando t igual a 10 segundos, qual a elongação do movimento? Pela função horária da elongação, a gente sabe que A é igual a 2 mm, mas lembrando que a gente está no SI, então é 0,002 metros. Pulsação de 2π, então o nosso ômega vai ser 2π. Não existe defasagem de fase, então φ0 vai ser igual a 0. E o t vai ser 10 segundos, porque é nesse tempo que ele quer saber qual vai ser a elongação, ou seja, a gente tem que descobrir quem é x. Então, x vai ser igual a 0,002 vezes o cosseno de 20π, que vai ser igual a 0,002 vezes 1. Então, x vai ser 2 milímetros. O próximo exercício diz: dada a função horária da elongação x igual a 3 vezes cosseno de 5πt mais π sobre 4, sabendo que todos os valores estão em unidades do SI, responda: qual a amplitude do movimento? Bem, basicamente a gente tem que comparar essa equação que ele deu com a função horária genérica que a gente tem, que é x igual a amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ0. Então, qual é a amplitude do movimento? Vai ser igual a 3 metros, pois 3 está no lugar da amplitude nessa equação. Qual a pulsação do movimento? A pulsação, que é o ômega, vai ser igual a 5π, pois tem 5π ali no lugar do ômega nessa equação que ele deu.
Qual é o período do movimento? A gente pode descobrir o período através da equação que a gente tem do ômega, que é 2π sobre t. Então, a gente substituindo o ômega, 5π igual a 2π sobre t, então t vai ser igual a 0,4 segundos. Qual a fase inicial do movimento? A fase inicial é a tal da defasagem de fase, que é o φ0, e o φ0 ali nessa equação é π sobre 4. Quando t igual a 2 segundos, qual será a posição do movimento? Então, a gente tem que calcular agora, substituindo t por 2. Então, x igual a 3 cosseno de 5π t mais π sobre 4. Substituir ele por 2, a gente vai ter x igual a 3 cosseno de 10π mais π sobre 4. X igual a 3 cosseno de 41 sobre 4. Então, x é igual a 3,0707. X é igual a 2,12 metros. E essa vai ser a posição da partícula, ou seja lá o que for, quando o t for 2 segundos. Nesse próximo exercício, ele quer saber qual a aceleração de um corpo que descreve em MHS quando a sua elongação é x igual a 0 e quando x for igual a a. Bem, a gente tem aquela fórmula da aceleração, que a é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Então, se x for igual a 0, obviamente a aceleração vai ser nula. Enquanto aqui, quando x for igual a aceleração vai ser máxima ou mínima, dependendo do sinal da amplitude. Como eu tinha dito antes, a amplitude ela é a maior distância que você vai poder ter de uma certa partícula no MHS. Então, quando x é igual a significa que a posição que a gente tem, ou ela vai ser a posição máxima, ou ela vai ser a posição mínima. Então, se ela for mínima, a vai ser negativo, e se você substituir na equação da aceleração, você vai ter uma aceleração positiva. Enquanto se a for positivo, você vai ter uma aceleração negativa. E ficamos por aqui.